deixou os céus para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Graça e paz, meu povo lindo da Igreja Batista Monte Hermon e quem mais quiser nos assistir. Pode até convidar pessoas porque vai ser bênção. Nós entraremos agora em live para você assistir uma aula do programa de discipulado. É um programa da Igreja Batista Monte Hermon que traz como objetivo trazer a toda a membresia da igreja o discipulado pela palavra de Deus. Agora você vai assistir uma aula muito especial com o pastor Alberto Miguel. É a segunda aula da nossa apostila em que nós estamos ministrando para toda a membresia da igreja nas redes, desde juniores até os adultos, passando por 2 turmas de domingo e segunda-feira de livres. Assista agora uma aula que vai te dar um ensinamento sensacional para a tua vida em Cristo. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está, o céu te... Olá, graça e paz, estamos chegando para a nossa aula de discipulado de hoje, é a segunda aula do nosso programa de discipulado e eu já quero convidar você que está aí na sua casa assistindo a nossa aula online, né, através do Facebook da nossa página da Igreja Batista Monte Hermon, para pegar a sua apostila, para que nós possamos acompanhá-la durante a aula. Estamos aqui também com a Palavra de Deus, com a Bíblia, né, que é de fundamental importância para que nós possamos participar dessa aula de hoje. E não esquecendo aqui do nosso álcool gel, né, gente? Então, é o seguinte, olha, álcool gel, não dá bobeira, tá na sua casa aí acompanhando a nossa live, tudo que você tocar, a gente precisa ser inteligente e a gente precisa ser preventivo também diante disso tudo que tem acontecido, para que nós não adoeçamos, para que a nossa família não adoeça. Então, sempre se precavendo e sendo preventivo. Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre ser como Jesus, como tem sido toda a tônica do nosso discipulado. O que é ser como Jesus? Aprender com o caráter e com a característica de Jesus. E a segunda aula do nosso programa de discipulado vai falar como ser como Jesus, né? E o que significa ser isso. Que ser como Jesus também significa suportar as provações e as lutas deste mundo. Você sabia disso? Que ser como Jesus é exatamente isso. Para que nós possamos iniciar a nossa aula, então, eu quero utilizar o texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 18. Se você tem a sua apostila, está logo aqui no início da lição número 2. Se você não tem a apostila ou não está com a apostila aí, pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo 18, e aí a gente vai fazer uma leitura extensa aqui para a gente entender, né, o que Deus quer nos dizer através do estudo de hoje. Então a gente começa em Mateus capítulo 1, versículo 18 e vai até Mateus capítulo 2, versículo 23. Vamos nessa leitura aí. Diz assim a Bíblia: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria lhe infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Agora vamos para o capítulo 2 de Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, nos tempos do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, como ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. E ele será chamado Nazareno. Então, uma leitura extensa aí para que nós possamos entender o nosso estudo de hoje aqui do nosso programa de discipulado. Para começar o nosso estudo, diante do que lemos e aprendemos com a palavra de Deus, é importante nós levarmos para você o entendimento e o conhecimento de que Jesus ele enfrentou grandes desafios desde o seu nascimento. Como nós lemos aqui, ele nasceu numa manjedoura, ou seja, num lugar inapropriado para o nascimento de uma criança. A Bíblia vai dizer, como nós lemos, sobre essa fuga para o Egito dos pais de Jesus, pais terrenos de Jesus, que tiveram que fugir para o Egito por causa da fúria e da raiva de Herodes. A Bíblia também vai mostrar que na fase adulta da vida de Jesus, ele lutou ele teve grandes problemas, ele teve grandes adversidades. Por exemplo, ele teve que lutar contra a descrença, As pessoas olhavam para ele e diziam: mas será que realmente é esse? Será que realmente é o Filho de Deus? A Bíblia vai dizer que uma hora vão olhar para Jesus e vão dizer: mas esse daí é filho de José, o carpinteiro. Eu vi esse menino crescendo, eu conheço esse menino e sei que ele não é filho de Deus, ele não é nada disso. Por isso aqui
para que você tenha ideia, para que você possa mensurar o tamanho da descrença que Jesus enfrentou ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Jesus enfrentou também algumas ameaças de morte até ser morto de fato na cruz do Calvário. Jesus enfrentou diversos momentos de perseguições intelectuais, perseguições até mesmo contra a sua própria pessoa. Agora, uma das coisas que Jesus vai nos ensinar, e isso aqui é primordial para a nossa aula de hoje, é que diante as provações e confrontos, Jesus nunca cedeu e Jesus nunca desanimou. Nós nunca lemos na Bíblia e nunca leremos, na Bíblia, na palavra do Senhor, de fato, Jesus diante de uma afronta, Jesus diante de um momento de descrença, de um momento de decepção, de um momento de perseguição, dizendo assim, será que realmente eu sou filho de Deus? Será que realmente Deus tem um propósito na minha vida? Eu estou pensativo aqui sobre a minha identidade, sobre quem eu sou. Jesus não mostra em nenhum momento, nenhum sentimento de fraqueza. Jesus vai mostrar sentimento de humanidade, mas não de fraqueza. Porque ser humano é diferente de ser fraco. Pastor, mas quando a Bíblia fala que Jesus está no jardim do Getsêmani orando e ele vai dizer, se possível for, passe de mim esse cálice, ali ele não está sendo fraco? Não, ali ele está sendo humano, tanto que ele vai fazer essa colocação, mas logo após ele vai continuar entendendo o propósito de Deus, não é verdade? Vai dizer, olha, mas todavia, de todo jeito, de qualquer forma, seja feita a tua vontade. Então aqui Jesus não está demonstrando fraqueza, mas sim a sua humanidade. E aí Jesus então, em nenhum momento, ele vai ceder e nem vai desanimar. Essas precisam ser algumas marcas da vida de um cristão e de um verdadeiro discípulo de Jesus. Não desanimar, ou seja, não se entregar ao desânimo, porque o desânimo é coisa inerente da vida. Quem nunca desanimou, não é verdade? Quem nunca passou por um tempo de desânimo. Agora, é diferente passar por um tempo de desânimo e se entregar ao desânimo. Desanimar é do ser humano. Agora, se entregar ao desânimo não é uma característica de discípulo. E Jesus ele veio para nos ensinar que um discípulo de fato nunca pode se entregar ao desânimo. E se entregar ao desânimo é o quê? É ceder, não é verdade? Quando eu me entrego ao desânimo, eu cedo às propostas e aos objetivos do desânimo. Quando eu cedo ao desânimo, quando eu me entrego ao desânimo, eu deixo de viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então a primeira coisa que devemos aprender com Jesus na nossa lição de agora é nunca ceder ao desânimo, é nunca se entregar ao desânimo. E aí, para que nós possamos continuar a nossa aula, eu preciso usar aqui, segundo a nossa apostila, algumas experiências de José, o pai adotivo de Jesus, o pai terreno de Jesus, para que nós possamos ver alguns pontos sobre conflitos humanos e vontade divina. Tem muita gente que acha que não tem como unir, que não tem como seguir no mesmo caminho, uma vez que o conflito humano é diferente da vontade divina. E aí José, pai adotivo, pai terreno de Jesus, vai mostrar para a minha vida e para a sua vida que existe essa possibilidade. Por exemplo, como que um discípulo, então, deve se comportar diante das adversidades, diante dos conflitos inerentes à vida? Vamos entender aqui rapidamente. Jesus ele tem, para início de conversa, Jesus ele tem um nascimento miraculoso. Para nós que acreditamos na Bíblia, para nós que acreditamos na inerrância, na eficácia da palavra de Deus, o único nascido dessa forma é Jesus, Então ele vai ter um nascimento miraculoso, ou seja, lemos aqui também em Mateus, a partir do capítulo 1, versículo 18, onde a Bíblia vai dizer que um anjo apareceu para Maria, um anjo apareceu para José e deu o direcionamento de que ela, ainda que virgem, conceberia um filho, ou seja, ela engravidaria de uma criança, e que essa criança seria o Filho de Deus, seria o Salvador do mundo. Agora, essa mulher, Maria, ela não é apenas virgem, ela é também noiva de um homem chamado José.
Agora vamos tentar entrar na história aqui, contextualizar a história para que nós possamos entender de uma maneira mais simplificada o conflito na cabeça de José naquele momento. Você consegue pensar como estava a cabeça daquele homem? Imagina, naquela época, se hoje isso já seria um escândalo, uma mulher grávida, uma mulher noiva de alguém engravidar de uma outra pessoa, de uma outra forma, imagina naquela época. E imagina numa época em que a mulher não era tão valorizada pela humanidade como é hoje, né? Então assim, imagina a cabeça de José, a sua noiva, a mulher que ele estava se preparando para casar, a mulher que ele amava, a mulher que ele queria passar o restante da sua vida ao lado dela, o procura e diz: meu amor, eu estou grávida. Imagina a cabeça desse homem. Grávida como? Grávida de quem? Nós temos um compromisso. Você é minha noiva, casaremos, viveremos juntos. E aí ela vai contar a história de que um anjo lhe apareceu. Realmente aqui, José está vivendo um momento de conflito. José aqui está vivendo um momento em que a sua paz lhe foi tirada diante dessa circunstância e diante desse momento. Só que José, ele vai dar alguns exemplos para mim e para você de como um discípulo de Deus, de Cristo, de como um cristão deve se comportar diante de um tempo de conflito. Por quê? Eu queria chamar sua atenção aqui para Mateus capítulo 1, os versículos 19 e 20, que aqui a gente vai ver como ele vai tentar resolver essa situação. Ou seja, a mulher falou para ele que está grávida, Maria disse para ele que estava grávida, ele está aqui vivendo um conflito, mas ele era um homem justo, era um homem bom. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: então José, seu marido, como era justo, eu prefiro a tradução que diz seu noivo, né? Mas a minha aqui está dizendo seu marido, como era justo, não a queria infamar, ou seja, ele não queria falar mal dela. Então, ele intentou deixá-la secretamente, ou seja, ele arquitetou um plano: olha, a mulher está grávida, o filho não é meu, me contou uma história que não me convenceu muito, mas eu não quero defamá-lo, eu vou largá-la secretamente, eu vou tirar meu time de campo. E aí o versículo 20 vai dizer o seguinte: e projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então aqui a gente vai ter duas lições preciosíssimas diante das coisas que José fez. A primeira coisa, diante de situações de conflito, antes de tomar qualquer decisão, mesmo que pareça ser a atitude certa naquele momento, nós devemos buscar a Deus, nós devemos buscar o entendimento de Deus. E foi isso que José fez. Antes de tomar a decisão de largar Maria, de abandonar Maria, ainda que fizesse isso secretamente para não defamar, para não infamar o nome daquela mulher, José, ele vai seguir a orientação de Deus, ele vai seguir a orientação do anjo do Senhor. É um conselho para as nossas vidas. Antes de tomarmos qualquer tipo de decisão, nós precisamos buscar a orientação dos céus, nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que tem muita gente dando errado na vida? Sabe por que tem muita gente errando naquilo que se propõe a fazer, não tendo sucesso naquilo que se propõe a fazer? É exatamente por causa disso, porque antes de tomar a decisão, não buscou a direção do Senhor, não buscou a direção de Deus, não ouviu a voz do Espírito Santo, está proporcionando coisas pelo seu próprio intelecto e pelo seu próprio entendimento. E aí, José vai nos trazer um exemplo de que antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos, orar a Deus e ouvir a voz de Deus. Pastor, tem embasamento bíblico para isso, além de José? Claro que tem, irmãos. Eu queria que você lesse comigo Filipenses capítulo 4, nos versículos 6 e 7, que dizem assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, tem a tradução que diz as vossas orações, também tem a tradução que diz os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças. Ou seja,
Tudo que nós formos fazer precisa ser apresentado e conhecido por Deus através da nossa oração, através do nosso clamor e através da nossa súplica. Essa é uma marca inerente à vida do cristão. E aí continua dizendo aqui a palavra do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que passagem linda essa, que contexto lindo esse aqui que a Bíblia está nos direcionando. Tem muita gente que usa só esse versículo 7, que diz, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Só que esse versículo 7, ele está ligado, ele é alienado ao versículo 6, que vai dizer que só vai receber essa paz que excede todo entendimento, que só vai ter o coração guardado e o pensamento blindado em Cristo Jesus, aquele que antes de tomar qualquer decisão, que antes de fazer qualquer coisa, coloca a sua atitude, os seus atos, o seu caminho e aquilo que ele se propõe a fazer diante de Deus através da oração e através da súplica. Já temos aqui uma lição preciosíssima. É discípulo do Senhor, é discípulo de Jesus, está querendo viver como Jesus, está querendo seguir os ensinamentos de Jesus, então que façamos como José. Antes de tomarmos qualquer decisão, apresentemos a Deus essa decisão. E uma outra coisa aqui que me abençoa também nessa atitude de José, ou nestas atitudes de José, é que ele vai esperar a resposta de Deus. Por quê? Porque já tinha o entendimento, já tinha a sensibilidade para saber que aquilo que nos traz paz de fato e de verdade é a resposta que vem da boca de Deus. Muitos de nós procuramos a resposta na boca de pessoas, muitos de nós procuramos paz na resposta que vem da boca do médico, não, porque se o médico afirmar isso aqui, não tem outro jeito, porque se o advogado disser isso aqui, não tem outra solução. E José vai nos ensinar que a resposta que podia lhe trazer paz vinha da boca de Deus. E por isso, antes de tomar a decisão, ele espera Deus responder, ele espera a atitude de Deus. Ou seja, ele recebeu aqui uma mensagem direta da parte de Deus sobre a razão do seu conflito, não é verdade? Olha o que o anjo está dizendo para José. José, fica tranquilo, o que a tua mulher está gerando vem do Espírito Santo, ou seja, ela não se deitou com outro homem, ela não teve um relacionamento carnal, um relacionamento sexual com outro homem, não. Foi o Espírito Santo de Deus que colocou nela isso que está sendo gerado, que está gerando nela o Filho de Deus. E aí a resposta de Deus vem com a razão do conflito e também vem com a resposta do conflito, ou seja, é da parte de Deus, é Deus que está fazendo, é Deus que está operando, é Deus que está criando toda essa circunstância. Então fica tranquilo, porque se é Deus que está fazendo, Deus vai cuidar de todas as coisas e no final tudo vai sair da melhor forma possível. Mais um aprendizado para a nossa vida, né? Esperar sempre a resposta de Deus. Pastor, eu sou discípulo de Jesus, quero seguir a Jesus, quero viver como Jesus. Você precisa esperar sempre a resposta de Deus que vai trazer para a sua vida e para a minha vida a verdadeira paz que nós necessitamos. Eu queria compartilhar com você 2 versículos bíblicos aqui. Primeiro, Provérbios capítulo 3, versículo 6, que vai dizer assim para a minha vida e para a sua vida nesse momento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Quem é discípulo, confia em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não siga no teu próprio entendimento. Aí o versículo 6 diz, reconheça-o em todos os teus caminhos, ou seja, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Esse versículo aqui, estes versículos nos ensinam confiança em Deus. Devemos confiar no Senhor, não confiar no nosso próprio entendimento, fugir dos nossos próprios conceitos, da nossa própria verdade e confiar na verdade de Deus. E aí devemos reconhecer o Senhor em nossos caminhos, porque ao fazermos isso, Ele vai endireitar as nossas veredas. E aí eu queria deixar também uma passagem conhecida por todos nós, João capítulo 16, versículo 33, onde Jesus está dizendo, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais
paz, ou seja, eu tenho a paz que vocês precisam. E ele conclui dizendo, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu amigo, meu irmão, o primeiro conceito que nós precisamos aprender aqui, como um discípulo deve se comportar diante as adversidades da vida. Primeiro, confiando em Deus, não é verdade? Colocando a nossa confiança no Senhor e também esperando a resposta de Deus para tomarmos as decisões que precisamos tomar. Seguindo aqui a nossa aula, segundo, o discípulo de Cristo precisa se manter firme na verdade do Evangelho, mesmo quando está enfrentando lutas. Olha só, estar firme na verdade do Evangelho quando tudo vai bem é fácil. Agora, como nós nos comportamos, como nós continuamos acreditando na verdade do Evangelho quando nós estamos enfrentando lutas. José ele vai deixar um outro exemplo para a nossa vida aqui. Por quê? Porque ele se manteve firme diante do entendimento do propósito de Deus. O anjo se apresenta para ele, o anjo diz para ele que o bebê era concebido, foi concebido pelo Espírito Santo, o anjo vai dizer para ele que era projeto de Deus e aí ele vai se manter firme àquele propósito. Sabe qual é o nosso problema, às vezes? É que qualquer vento, qualquer adversidade faz com que a gente estremeça na base, faz com que a gente perca o caminho, perca a rota, enquanto, na verdade, é nesse momento de adversidade, de luta, de problema, de dificuldade, de conflito, é que a gente precisa mostrar quem a gente é de fato. E como que eu mostro o cristão que eu sou diante de uma adversidade? Como que eu mostro o discípulo que eu sou diante de uma adversidade? É me mantendo firme no entendimento do propósito de Deus. Como que José fez isso, pastor? Está aqui, irmãos. O anjo falou, o nome do bebê, da criança vai ser Jesus. Qual o nome do mestre? Jesus. As orientações são essas daqui. Fujam para o Egito. José fugiu para outro lugar? Não, José fugiu para o Egito, ou seja, com a sua família, com Jesus ainda bebê. José, ele entende o propósito e ele vai seguir firme no propósito. E aí tem muita gente que tem dificuldade para seguir firme nos propósitos de Deus para a sua vida. Por quê? Porque não conhecem dois fundamentos básicos para que a gente nos mantenha firme no diante das lutas. Qual é o primeiro fundamento básico para que eu me mantenha firme no propósito? Você sabe dizer? Fé. É simples. Fé. E aí a Bíblia vai dar aqui algumas orientações para a fé que eu gosto muito. A primeira está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Olha que coisa linda, gente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, aquilo que eu não vejo, mas espero, aquilo que eu não vejo, mas acredito, o nome disso é fé. E aí a Bíblia vai nos dizer, que vai nos trazer o entendimento que para que nós possamos continuar seguindo o propósito de Deus para a nossa vida, é através da fé. Existem muitas circunstâncias em que eu não vejo a saída, que eu não vejo a solução, que eu não vejo o caminho, mas eu continuo acreditando, porque eu sigo o que a Bíblia me ensina e me diz, que fé é a certeza daquilo que eu espero. Eu não vejo, mas continuo esperando, então o nome disso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Gosto também, ainda em detrimento à fé, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, eu vivo por aquilo que eu espero, eu vivo por aquilo que eu acredito, não por aquilo que eu vejo. Que é um exemplo muito coerente com esse momento que a gente está vivendo agora. Você vai pegar aqui dois tipos de cristãos nesse momento, né, de coronavírus, de desespero no mundo. Aqueles que são prudentes, que estão usando o seu álcool gel, que estão se resguardando dentro da sua casa, mas que continuam acreditando, têm a convicção de que vai chegar o tempo que isso tudo vai passar, vai chegar o tempo que esse problema, que esse vírus vai ser exterminado e nós voltaremos a nos reunir dentro dos templos como igreja, né? E existe aquele grupo, aquele tipo de cristão que está desesperado. Por quê? Porque ele só consegue enxergar aquilo que ele vê. É aquele que tem fé, não. Ele enxerga
enxerga aquilo que ele não vê. Ou seja, eu estou passando por esse momento, o mundo está passando por esse desespero de coronavírus, eu não estou vendo, ou melhor, o que eu vejo agora são pessoas desesperadas, eu não consigo ver a cura, mas eu acredito, eu consigo enxergar um futuro melhor, eu consigo enxergar a provisão de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus, o agir de Deus nisso tudo. Agora, aquele que não vive por fé, embora esteja dentro das igrejas e tenha nomenclatura de cristão, ele vai olhar para essa diversidade e vai dizer, meu Deus, vamos morrer, eu não consigo achar uma solução. Ele não tem fé. E aí a Bíblia vai dizer para mim e para você em 2 Coríntios 5:7, que nós que nós vivemos por fé, que nós vivemos por acreditar em algo, que nós vivemos por esperar algo e não por aquilo que vemos. Porque se a gente for só viver por aquilo que a gente vê, de fato a gente vai se desesperar e de fato a gente vai se tornar louco aí também, né? Vai entrar em depressão, vai ser uma loucura generalizada. E para terminar esse conceito de fé, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, na parte B, vai dizer, mas o justo vive pela fé. Eu gosto da versão que diz, mas o justo pela sua fé viverá. Palavra de Deus para as nossas vidas, que bênção, né? Mas o justo, pela sua fé, viverá. Ou seja, você é justo, você é discípulo, você acredita em Deus, você acredita na palavra de Deus, então viva pela fé, e Deus, ele vai honrar a sua fé. A segunda coisa que nos faz nos manter firmes nos propósitos ou no propósito de Deus para a nossa vida é confiar na palavra de Deus. Pastor, por que eu devo confiar na palavra de Deus? Porque Números capítulo 23, versículo 19 vai dizer assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? O nosso problema, às vezes, irmãos, é que a gente acredita na palavra de todo mundo. Olha, o que a gente tem recebido no celular, no WhatsApp, na internet, nas redes sociais, de gente falando isso a respeito do coronavírus, de gente falando aquilo a respeito do Covid-19, de gente falando aquilo que vai acontecer com o mundo. Mas você já parou, como discípulo de Jesus, para ouvir aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que Deus está fazendo? Você já ficou em silêncio? Você já quietou a sua alma e o seu coração para entender de fato o que está acontecendo nesse momento? Qual é o propósito de Deus com isso tudo? Tudo no mundo existe um propósito de Deus para que tal coisa aconteça. Você já parou para isso? Quando nós somos discípulos, quando nós somos cristãos de verdade, e hoje a gente tem que dizer isso aqui, né, embora seja complicado, cristão de verdade, porque a palavra cristão já era para ser igualada a alguém que vive de verdade, uma verdade, mas hoje em dia não tem sido tanto assim, então nós temos que afirmar cristão de verdade, nós precisamos confiar na palavra de Deus, porque essa palavra vai nos dizer em Números 23, 19, ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa naquilo que prometeu, que ele não vai dizer e depois não vai fazer, ou que ele não vai falar e depois não vai confirmar. A Bíblia não diz isso, e é nisso que nós precisamos ter a convicção, porque devemos acreditar na palavra de Deus e viver pela palavra de Deus. Gosto também da definição de Hebreus 4:12, que vai dizer o seguinte, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Gosto também de Josué capítulo 1, versículo 8, para afirmar e contextualizar para você por que um discípulo precisa viver e acreditar na palavra de Deus acima de tudo. Josué capítulo 1, versículo 8, olha o que diz. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, olha só, só então os seus caminhos prosperarão, ou seja, se você meditar nessa palavra, se você acreditar nessa palavra, que essa palavra vai se cumprir, pode se cumprir, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 8. Então, guarda isso no seu coração. São as verdades do Evangelho, aliadas à fé, que vão nos manter firmes quando estivermos enfrentando as lutas da vida.
O terceiro item que nós precisamos ter a convicção para que um discípulo possa suportar as provações e lutas deste mundo é ter o conhecimento intelectual das Escrituras e da vida transformada. Que essas duas posições, ou seja, o conhecimento intelectual das Escrituras e a vida transformadas, são dois lados da mesma moeda. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? É simples, irmãos. Um discípulo, ele precisa ter o equilíbrio entre conhecimento da palavra de Deus e entre experiências pessoais com Deus e com Jesus. Na trajetória de Jesus, e é com ele que nós estamos querendo aprender, é com ele que nós buscamos conhecimento, ele vai nos mostrar que foi um conhecedor das Escrituras, ou seja, com 12 anos de idade, Jesus já ia ao templo, já se assentava diante dos doutores da lei para conversar sobre a lei, para conversar sobre as Escrituras, mas ao mesmo tempo que ele era um conhecedor profundo das Escrituras, a palavra também vai nos dizer que ele tinha uma espiritualidade tão aguçada a ponto de realizar coisas extraordinárias em detrimento disso. Ou seja, aqui está um segredo para o sucesso da vida de um discípulo cristão. Ele aprendia, ele tinha conhecimento, ele tinha instrução e ele vivia tudo isso que ele tinha. Sabe qual é o nosso problema hoje? Muitas vezes, como cristão, é que a gente não sabe fazer essa unificação de propósitos e de coisas. Tem muita gente que vive uma divisão, uma dicotomia dentro desse sentido. Alguns conhecem muito a palavra de Deus, mas não vivem nada, e outros não querem conhecer a palavra de Deus e querem ter grandes realizações com Deus, grandes coisas diante de Deus. Guarda isso no seu coração. Quando nós desprezamos a palavra, a doutrina, a teologia e o conhecimento, um discípulo nunca pode fazer isso. Por quê? Porque ele passa a viver uma vida de ativismo cego, ou seja, ele está sempre buscando experiências miraculosas, ele está sempre querendo ver muita coisa, ele começa a viver até mesmo um misticismo, e nós não podemos viver assim. Nós precisamos nós não podemos desprezar a doutrina, o ensinamento, nós não podemos desprezar a teologia, porque quando isso não acontece, ou melhor, quando isso acontece, nós passamos a buscar, nós deixamos de buscar a vontade de Deus revelada através da sua palavra. Pastor, onde que eu vou descobrir a vontade de Deus revelada para a minha vida? É fazendo campanha de 21 dias no monte? É indo na casa do profeta tal, para ele dizer o que Deus quer da minha vida? De forma alguma. É aqui, ó. Através da palavra de Deus. É isso aqui, é conhecendo isso aqui, é tendo firmeza nesse livro que tem aqui, vivendo esse livro, que você vai ter de fato o conhecimento, a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Mas também tem um outro ponto aqui. Que ponto é esse? É quando nós damos apenas aos estudos da palavra e não vivemos o que aprendemos com o estudo da palavra. Já viu que tem muita gente assim, que é cheio de teoria, conhece a Bíblia, conhece a palavra, tem teoria para isso, tem teoria para aquilo, tem conhecimento de um monte de coisa, mas não consegue viver aquilo que sabe, que não consegue colocar em prática o conhecimento que tem. Aqui, quando nós conhecemos alguém assim, ou quando nós vivemos assim, aqui tem uma divisão, tem um conflito da ortodoxia com a ortopraxia. O que é ortodoxia? É o conhecimento de causa, é conhecer a Escritura. No nosso caso, é o conhecimento da vida cristã. E o que é a ortopraxia? É a vida cristã na prática, é colocar a vida cristã em ação, é viver aquilo que eu aprendi, é ser aquilo que a Bíblia me ensina. Então, aqui nós aprendemos que a palavra de Deus sempre deve estar ligada ao nosso modo de vida. Gosto do texto de 1 João, no capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6, que diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos, esse guardar aqui entenda como viver, tá? Se guardamos, se vivemos os seus mandamentos. Aquele que diz,
eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, um discípulo de Jesus, ele aprende e vive. Jesus viveu dessa forma, ele aprendia, ele ensinava, ele tinha conhecimento, ele não desprezava a lei, não desprezava a escritura, não desprezava, a cultura daquela época, não desprezava aquilo que a prática da sua religião, que era a religião judaica. Você vai ver Jesus dentro de sinagoga, de templo, participando de festas judaicas, de festas religiosas. Ele não despreza nada disso, mas ele pega esse conhecimento, ele pega esse aprendizado e coloca em prática para que abençoasse a vida de outras pessoas. Então, não tem como um discípulo de Jesus viver dessa forma, sabe muito e não faz nada, ou não sabe nada e tenta fazer alguma coisa. Essas coisas precisam andar unificadas e juntas. E para terminarmos o nosso estudo de hoje, o nosso quarto tópico aqui é que o discípulo de Cristo, ele precisa estar ciente de quem ele é e enfrentar também os confrontos sociais. Está aí na sua apostila. Irmãos, olha só, é fato que os governantes deste mundo nunca mostraram-se amigáveis para com as causas de Deus. Isso é fato. Hoje no Brasil, graças a Deus, nós temos um presidente, embora o Estado seja laico, e nós respeitamos isso, mas o presidente, por ser um ser humano, qualquer político, por ser um ser humano, ele tem direito de escolher e ver uma religião. E o nosso presidente hoje, ele se diz cristão, se diz evangélico. Por algumas vezes, nós já ouvimos aí, e algumas pessoas também dizendo que ele aceitou Jesus em algumas ocasiões, e nós oramos, de fato, para que isso seja uma verdade e para que essa atitude de ter aceitado Jesus comece a refletir na vida dele e isso comece a frutificar na vida dele. Mas, se a gente for olhar para um contexto geral, a verdade é essa. Os governantes, ao longo da história, nunca foram amigáveis com os nossos conceitos, com o nosso modo de viver e com aquilo que a gente prega. Por exemplo, Jesus, ele vai, por exemplo, aqui para a gente contextualizar isso aqui. Jesus, ele vai descer do céu para quê? A fim de salvar os pecadores. Essa era a missão de Jesus. Ele não veio para tomar o reinado de Herodes, ele não veio para derrubar o Império Romano, como muitas pessoas historicamente entendiam isso de forma errada. Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para salvar os pecadores. E aí a Bíblia vai nos informar que o quê? Que o rei Herodes, ele se pôs contra o menino para tentar matar o menino. Ou seja, desde essa época, desde o Antigo Testamento, nós vemos aí os governantes meio avessos, um tanto quanto avessos àquilo que Deus tem como propósito. João Batista teve a sua cabeça cortada por um rei. No Antigo Testamento, profetas foram perseguidos, presos e mortos pelos governantes da época. Mas nesse relacionamento cristão, sociedade, nesse relacionamento de discípulo e mundo, de igreja e governo, a Bíblia vai nos dar alguns direcionamentos. Amém? Olha só, gosto aqui de 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Acompanhe comigo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. O que a Bíblia está nos ensinando aqui como discípulo, como servo do Senhor, nessa questão de cristão e sociedade, nessa questão de confrontos sociais? Qual deve ser o meu posicionamento segundo a Bíblia? Orar pelos governantes. É isso que a Bíblia nos ensina. O papel do discípulo, o papel do cristão é orar sempre pelos seus governantes. Pastor, eu odeio quem é o prefeito, eu odeio quem é o vereador, eu odeio quem é o presidente, eu odeio quem é o deputado, eu odeio quem é o senador.
Meu irmão, isso é uma escolha sua e nós não estamos aqui para questionar isso. Na verdade, o sentimento de ódio não é inerente à vida de um cristão, mas nós estamos aqui para tratar disso hoje. O que nós estamos aqui para tratar que, independente do sentimento que você nutra pelos seus governantes, nós devemos orar por eles. Você segue a Bíblia? Você é discípulo de Cristo? Você segue a palavra de Deus? Então para de amaldiçoar e começa a orar pelos seus governantes. Isso aqui é algo que a Bíblia nos ensina. Segunda coisa, assumir as nossas responsabilidades cívicas e sociais. Já parou para pensar que tem muito cristão que quer ver como João Batista, na época de Jesus, né? Se eu pudesse, eu ia para o deserto e ia viver igual João Batista, ia comer gafanhoto, ia me vestir com pele de camelo, ia comer mel, ia ficar sozinho, porque eu não aguento mais viver em sociedade. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia vai nos ensinar que o papel do discípulo é assumir as suas responsabilidades cívicas e sociais. Tem isso na Bíblia, pastor? Claro, irmãos. Mateus 22, 21. Vamos lá? Então, Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que vocês precisam fazer enquanto homens, enquanto pessoas físicas, enquanto cidadão, vocês precisam fazer. Dai, pois, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tenham a sua vida religiosa, sejam cristãos sempre, apresentem Jesus, apresentem a Deus para o mundo, sejam representantes de Deus nesse mundo, mas nós não podemos fugir das nossas responsabilidades cívicas e sociais, tá bom? E aí, em terceiro aqui a gente termina, dentro desse contexto, ainda falando sobre esse conflito, né, sociedade, conflitos sociais e cristão e discípulo de Jesus, nós precisamos, irmãos, ter o entendimento de que a nossa felicidade não depende do Estado, não depende de um homem, mas da presença de Deus em nossa vida. Quando nós tivermos esse conhecimento, quando nós tivermos esse entendimento, nós vamos ter uma vida maravilhosa em Cristo. Nós não dependemos do Estado. Pastor, mas o senhor acabou de falar que nós temos responsabilidades. Sim, mas o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa felicidade é saber que tem um Deus que está acima de todas essas coisas, é saber que tem um Deus que controla todas estas coisas. E é por isso que um discípulo precisa viver Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha que coisa linda, alegrem-se sempre no Senhor. Aqui a Bíblia está dizendo para a gente o seguinte: olha, não é para se alegrar no Senhor quando tudo vai bem, não é para se alegrar no Senhor em momentos circunstanciais, diante daquilo que você está vivendo, mas alegre-se sempre no Senhor. Deus sempre será e sempre foi, será e foi, continuamente será a alegria na vida de todo cristão. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Se é discípulo de Jesus, então fica com essa palavra para o seu coração. Alegre-se sempre no Senhor. Quer mais uma? Provérbios capítulo 16, versículo 20. Feliz é aquele que confia no Senhor. Não está dizendo feliz é aquele que põe a sua confiança no político, no governante, na palavra humana. Está dizendo feliz é aquele que confia no Senhor. Tem mais. Isaías capítulo 12, versículos 2 e 3. Né? Deus é a minha salvação. Na vida de um discípulo, na vida de um cristão, precisa haver a convicção de que a sua salvação é Deus. E aí continua dizendo: terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. E aí ele termina dizendo: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. E o último versículo para nós terminarmos aqui esse contexto de que a nossa alegria, de que a nossa felicidade está em Deus e não nas circunstâncias mundanas. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor,
é alegria, aí você pode entender também como gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23, contra estas coisas não há lei. A alegria de um cristão é fruto do Espírito, só pode ser gerada em nós através de uma vida no Espírito, através de um comprometimento com o Espírito e não através de resoluções, de direções e de contextos humanos. Se você é discípulo de Jesus, se você é discípulo de Deus, a sua alegria, a sua felicidade precisam estar e ser em Ele. Amém? Guarda isso aqui, o desafio de ser como Jesus significa suportar as provações e lutas deste mundo e está diretamente ligado à nossa compreensão da vida diante do que somos neles. E aí eu quero deixar para você aqui essa última frase para a gente terminar a nossa aula. Um dos últimos conselhos que Jesus deu aos seus discípulos, já lemos ele, está em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, provações, conflitos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E embora ele não está dizendo isso explicitamente, mas ele nos dá a entender que se ele venceu, estando nele, fazendo o que ele ensinou e vivendo o que ele viveu, nós também poderemos vencer. Então, ser como Jesus, ser discípulo de Jesus, significa suportar as provações e as lutas deste mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero orar rapidamente com você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse estudo, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa fazer efeito em nossas vidas e cumprir em nós aquilo que nós precisamos para continuarmos firmes e constantes, para que nós possamos suportar, ó Deus, e vencer as provações, as lutas, os conflitos e adversidades deste mundo. Nos ajude, Senhor, a ser discípulos melhores. Nos ajude, Senhor, a ser de fato pessoas que o Senhor chamou para viver um grande propósito e uma grande promessa. Assim nós oramos te agradecendo pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigado, Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua casa. Na próxima semana nós teremos aqui mais um estudo para abençoar a sua vida e para que a gente possa crescer juntos. Vamos nessa. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Deus te abençoe.